Olá, na aula de hoje nós vamos ver sobre o divórcio. Eu já cheguei a postar nas minhas redes sociais algumas situações de divórcio. Como vocês sabem, o nosso objetivo durante nossas aulas vai ser que ao final dessas aulas, no final de todo o nosso curso, você saiba como atender um cliente, como fechar um contrato com o cliente, como perder o medo daquele primeiro atendimento, saber das angústias, saber daquilo que o cliente está efetivamente precisando, enxergar além daquilo que o cliente está falando. E para isso é importantíssimo que você tenha todo um conhecimento, tanto do conhecimento da matéria em si, quanto ao conhecimento de atendimento, quanto ao conhecimento de prospecção do trabalho, e isso é muito importante. Eu venho de uma carreira desde 1994 que comecei a advogar. E lá desde 1994 eu sempre via o meu pai, já também advogado, meu pai já com uma experiência enorme, um advogado renomado na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Quando então alguns advogados pediam para ele alguns conselhos, algumas sugestões, dicas de como proceder, tanto no atendimento quanto no caminhar do processo, qual o caminho melhor para tomar naquele processo. Então eu vi a satisfação. Alguns anos atrás meu pai foi homenageado como cidadão prudentino, e dentro dessa homenagem, alguns ex-presidentes da OAB, lembrando o passado deles, quando também iniciaram, falaram o quanto foi importante ter alguém que passasse essa tranquilidade, esses conhecimentos, a ponto de deixar mais suave esse caminhar da advocacia. E pensando nisso, eu também quero fazer isso com você. Lecionando durante 18 anos, vi meus alunos já formados começar a iniciar na carreira de advogado e também ter essas mesmas dificuldades. E chegavam para mim, e até hoje chegam, perguntando, olha, como eu começo, professor? Como eu posso atender o cliente? O que fazer? Eu faço uma ação de divórcio, eu faço apenas uma ação de alimentos, eu faço uma ação revisional de alimentos, qual o melhor caminho tomar? E eu, sabendo dessas dificuldades, entendi melhor eu também fazer parte dessa história e querer participar da história de vocês. Vocês estão começando, vocês que se formaram, vocês que ainda não começaram a advogar, sei que lutaram para chegar até onde chegaram. Sei que no decorrer de toda a faculdade houveram vários sacrifícios. Esses sacrifícios foram desde o comprometimento com a família, desde o pagamento da mensalidade, o tempo dedicado aos estudos, às provas, trabalhos e tudo aquilo que envolve a academia de direito. Não é fácil, sabemos isso que não é fácil. E agora chegou um momento em que você quer advogar, você sabe que precisa advogar, alguns necessitam não por conta de um ego, mas sim porque precisa começar uma carreira. Aqueles que querem começar e não tiveram oportunidade de fazer um estágio, ou não tiveram oportunidade de aprender na prática aquilo que é importante para o direito. E por isso agora, na hora de advogar, tem receio de atender o cliente, tem receio de qual ação ser proposta, tem receio de cobrar, como fazer o contrato, tem várias objeções aí que se colocam e eu estou disposto a ajudar vocês. Você que quer começar, está comprometido com a tua família, está comprometido com o teu futuro, aquilo que você sonhou para o seu futuro, que é advogar. E eu quero começar com o direito de família, porque no direito de família é uma oportunidade. Eu atuo nessa área há 28 anos. Eu sei que é possível atuar nessa área e fazer com que a advocacia seja algo prazeroso, algo, claro, que não é fácil, mas prazeroso, rentável, e eu te garanto que é. Você vai aprender a conquistar clientes, a atender o cliente, você vai aprender a fechar o contrato, você vai aprender a fazer o processo, a saber qual processo ser montado, a saber como peticionar, a saber ainda como fazer o protocolo, porque na faculdade não aprendemos só isso. Nós não aprendemos nada disso. A faculdade
depois de tantos anos de cadeira, você pensa que sair da faculdade estou apto a advogar. Tira a carteirinha da OAB e ainda assim pensa, olha, vou conseguir advogar. Mas quando vê na prática, a situação é diferente. Como conquistar esse cliente, como chegar a esse cliente. Quando o cliente chega e bate a tua porta, o que fazer? E nós vamos fazer isso através de uma forma prática. Em todas as minhas aulas dos 18 anos lecionando, eu sempre coloquei casos práticos, né? Caso a caso. Para quê? Para que a partir daquele caso você saiba desde o começo, desde a chegada do cliente até aonde você vai dar continuidade, fazer as audiências, fazer toda a fase instrutória, chegar na sentença, qual recurso. Isso é muito importante. E eu sei que vai trazer cada vez mais segurança para você participar dessa situação e estar preparado com essa situação. É esse o nosso objetivo. Então, nosso objetivo é deixar você preparado para a advocacia. E quando você começar a advogar, nós vamos estar juntos. No primeiro momento, nós vamos dar continuidade a esse trabalho com comunidade, com troca de informações, com pessoas que também estão na mesma situação que você é. Pode ter certeza que essa troca de informações é muito importante. Como eu falei, como eu lhe disse, eu tenho uma vivência quando comecei a advogar junto com meu pai. Advoguei com ele durante 8 anos. Fiz estágio com ele antes de começar a advogar por 2 anos. Então eu sei muito bem o caminho a ser percorrido. E uma outra fase da minha vida, quando então eu saí de Presidente Prudente para mudar para Santa Catarina. Comecei do zero, sem conhecer ninguém, sabendo das dificuldades, mas já tendo alguma bagagem na advocacia, 8 anos de advocacia. Então, a parte difícil foi começar do zero, começar um escritório do zero e começar a saber como lidar, como chegar, como alcançar o cliente. E isso também nós vamos lhe mostrar. É importantíssimo que você nos acompanhe, que você nos siga nas redes sociais, para que possa saber efetivamente o dia a dia da advocacia. Então, começando hoje. Hoje é um passo importante, que seria sobre o direito de divórcio. Muito bem, um pouquinho da história do divórcio, até a gente chegar na fase da contratação, na fase propriamente dita de todo o desenvolvimento de um processo. O divórcio, ele a partir de 1977, teve uma outra dinâmica. No direito de família, você sabe muito bem que é uma dinâmica constante. Antigamente, não se falava em divórcio. Se falava ainda em separação consensual ou separação litigiosa para esperar o prazo para depois entrar com o divórcio. Então, a mudança no direito de família é constante. Veja bem, o direito de família muda tanto que você, algum tempo atrás, não ouvia falar em união estável. Vou mais além. União estável homoafetiva. Tá? Você também não sabia dizer sobre as formas, o procedimento de adoção, a pensão alimentícia, a maioridade. Tudo isso foi mudando no decorrer da história, da história do direito de família. E essa história do direito de família, todos nós acompanhamos. Por que eu acho importante advogar no direito de família? Há mercado? Está saturado? Sim, há mercado. Você não tem como negar que você conhece pessoas que se divorciaram, que você conhece pessoas que pagam pensão alimentícia, que você conhece pessoas que precisam de uma ação de exoneração de pensão alimentícia, de uma ação revisional de alimentos. Então, hoje nós vamos fazer essa passagem para você saber e você vai sentir, nesse caso a caso que nós vamos apresentando para vocês, qual é a importância do direito dentro de uma sociedade. A primeira fonte social, a primeira comunidade
é a família. E é dentro dessa família que começam também os primeiros entraves, as primeiras discussões, as primeiras situações que precisam ser solucionadas. Nós sabemos que o direito desenvolveu muito a ponto de tentar se fazer conciliações, fazer mediações, constelações familiares, constelações dentro do direito, para que se mudassem esse quadro de litígio. Mas a sociedade, em especial o direito de família, ele muda constantemente e há necessidade de nós, advogados, estarmos acompanhando. Então, o primeiro passo é você estar atualizado, que é mais uma coisa que nós vamos deixar você aqui atualizado. Quais as últimas decisões? Mas não queremos ser mais um curso de apresentar para você o artigo ou jurisprudência e mencionar, discutir, debater. Nós queremos ir além. Nós até queremos anteceder essa situação de discutir uma jurisprudência, a doutrina ou a lei. Nós queremos começar com você desde o começo para você saber como se iniciar na direito à advocacia, em especial no direito de família. E o divórcio é um bom caminho para isso. Por quê? Você tem conhecimento, porque você sabe que vai acontecer, porque a sociedade precisa do advogado na área de família. E o divórcio, ele começa lá com o atendimento, com o primeiro atendimento. O cliente bate à tua porta e diz o seguinte: e agora já estou entrando em casos específicos de atendimentos que eu fiz. Recentemente, um cliente bateu na minha porta dizendo: olha, eu quero me divorciar, quanto o senhor cobra? Antes de chegar nesse ponto, de já falar o quanto você cobra, é importante que você saiba exatamente aquilo que o cliente quer, Você tem vários aspectos que devem ser colocados, até para a questão do teu trabalho, para a questão de quanto vai cobrar de honorários, qual o tempo que vai ser despendido, se efetivamente aquele divórcio é daquela forma que você está ouvindo, que a cliente entende que vai ser. Uma coisa é você saber da cliente e a outra coisa é você ir além daquilo que ela está lhe dizendo. E aí, com o tempo, você vai pegando essas etapas, esses atalhos, sabendo interpretar muito bem aquilo que o cliente está dizendo. No primeiro atendimento do divórcio, a primeira coisa que o cliente pergunta é: quanto você cobra para fazer um divórcio? E você vai ter que responder com uma pergunta: que tipo de divórcio? Consensual ou litigioso? A cliente, nesse caso que eu atendi, mencionou: olha, consensual. É um divórcio consensual. E você e seu marido já estão de acordo com todos os termos do divórcio? E vocês são casados em comunhão parcial de bens, total de bens, separação, universal? Olha, doutor, nós somos casados em comunhão parcial de bens. E o que vocês adquiriram durante essa união? Nós adquirimos uma casa, adquirimos um carro, adquirimos uma moto, adquirimos mais um terreno. Já estipularam como vai ser a partilha desses bens? Sim, já estipulamos. Vai ser a casa vendida, o carro fica para mim, a moto fica para ele. Então, você com esse atendimento, você vai interpretando muito bem já a vontade das partes. E aí vem alguns detalhes. No direito de família, a particularidade é que vai fazer com que o caminho do processo seja tomado por você com uma melhor orientação para o cliente. Muito bem. Como é que vai ser então a partilha dos bens? Então vai ser dessa forma, de casa vendida, carro para ele e assim por diante. Ela vai mencionar. Filhos, sim. Eu tenho um filho de 6 anos e eu quero ficar com a guarda do filho. Porém, o meu marido está querendo ficar com a guarda do filho e está pleiteando, porque ele já até procurou um advogado e esse advogado orientou já. E ele veio já com uma minuta de acordo na qual determina que a guarda ficaria compartilhada com residência fixa paterna. Aí você já tem um estalo. Dificilmente uma genitora abre mão assim da guarda do filho.
apesar de tempos modernos, né, de direitos iguais entre homem e mulher, existem certas situações que o sentimento materno não abre mão. A não ser que são casos excepcionais, como, por exemplo, a mãe está indo numa viagem, ou a mãe está indo para um outro relacionamento no qual não dá para levar o filho, e aí você vai tomando o pé da situação. Nesse caso, eu perguntei, escuta, mas você não quer ficar com a guarda do filho? Ela falou, eu quero. Mas o meu marido pediu para que o advogado colocasse a guarda para com ele, porque ele me pegou numa traição, e essa situação ele tem provas, e essas provas ele diz que vai usar caso eu não aceite o acordo como ele está pretendendo. Veja, aí já está um gatilho para que você passe a orientar o cliente da forma correta, na visão que for melhor para ela e para a criança. Nesse caso, não há nenhuma situação que desabone ela, desde que essa conduta não tenha sido colocado o filho em risco, em situação constrangedora, ou exposto o filho de qualquer outra forma. E eu perguntei isso a ela. Olha, o teu filho, nesse novo relacionamento que você se envolveu, extraconjugal, você expôs ele de alguma forma? E ela, não, doutor, não, de forma alguma. Quando eu tive esse relacionamento, foi fora da casa, o meu filho estava com a minha mãe, em nenhum momento o meu filho teve participação nisso. Então não tem nenhum porquê, nenhuma justificativa para que o filho fique com o pai, a não ser a questão legal, ou fosse algum acordo entre eles de uma forma muito bem pensada. Então, nessa situação, você expõe, como eu expus para a cliente, que não havia nenhuma objeção, impedimento que o juiz desse por conta de uma eventual relacionamento extraconjugal. Que essa guarda não seria modificada ou prejudicada a ela só por conta dessa situação, desse ocorrido que teve. E ela diz o seguinte, a intenção do marido também era ficar com a guarda, compartilhada com residência paterna, porque assim ele não precisaria pagar pensão alimentícia. E que ele não iria pagar pensão alimentícia nenhuma. E que ela, sim, poderia ser cobrado, mas ele estaria abrindo mão desta pensão. Em primeiro momento, você já diz para a cliente que, olha, a pensão alimentícia é irrenunciável. Como assim, doutor? A pensão alimentícia não pode abrir mão porque é um direito da criança. Como eu disse, a guarda compartilhada com residência materna, por situação, melhor dizendo, de não ter sido relacionado ainda com vocês, a questão de um relacionamento extraconjugal, não vai influenciar nada para o juiz, nem referente aos bens e nem referente à guarda do filho. Isso já você percebe no primeiro atendimento que é um alívio para o cliente, que chegou naquele momento com angústia, com dor, com sofrimento de abrir mão do filho. Vejam bem, esse olhar que o advogado deve ter é fundamental, porque vai percebendo o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Então eu pedi para ela me apresentasse a minuta que foi entregue a ela pelo marido, feita pelo advogado contratado pelo marido. E nessa minuta estava lá, efetivamente, estava a guarda compartilhada com a residência paterna. Porém, ao contrário do que ela imaginava, que naquele momento de nervosismo ela nem leu, estava dito também que ela não, que ela pagaria a pensão alimentícia de 30% sobre o salário mínimo. E eu expliquei para ela que caso não pagasse, ou caso houvesse alguma discussão entre o marido e ela, o ex-marido e ela, poderia gerar até um pedido de prisão caso o pagamento não se efetuasse. Ela teria que comprovar os 3 últimos meses de pagamento de pensão sob pena de prisão, ou justificar, né, como diz a lei. Muito bem, disse isso a ela, e ela surpresa, porque ela estava confiando naquilo que o marido estava dizendo. Vejam bem,
Um divórcio que a princípio estava para ser consensual, já estava caminhando para o litigioso. Esse litígio, ele não quer dizer que o processo litigioso ou a ação litigiosa não possa se transformar em uma ação consensual posteriormente, ou num acordo no decorrer do processo. O que vocês têm que saber é o seguinte, eu já vi alguns advogados cometerem esse erro, entrar com uma ação consensual e na hora, depois da audiência, da mediação, as partes não chegarem num acordo e tentar transformar o processo consensual em processo litigioso, e o que não é possível. Processualmente não é possível, então já é uma situação que vocês devem anotar. Eu consigo transformar o processo litigioso em consensual através de um acordo, através de uma ação de uma audiência de mediação, uma audiência de conciliação, mas eu não consigo fazer o contrário. Então, você dando essa segurança para a cliente, de que você sabe o caminho, ela vai ter mais confiança em você, ela vai ver que você tem conhecimento de causa e vai poder fazer um contrato com você. Nesse contrato, é possível você estabelecer, claro, suas cláusulas, cláusulas de viagem, se precisar, cláusulas de forma de pagamento. Isso aí é tudo muito, tem que ser muito transparente, muito claro, muito bem explicado para o cliente, e a forma de pagamento e valores você tem total liberdade. Você basta consultar a tabela da OAB do seu estado que você vai ter essas informações, né, de valores. A forma de pagamento é você e seu cliente, não tem a tabela da OAB. Então você vai fazer à vista em 2 vezes, 3 vezes, se vai ser pelo boleto bancário, se vai ser pelo cartão de crédito. Isso é uma situação que você vai lidar com o seu cliente. Podemos, no decorrer aí, dar a sugestão de como é que nós fazemos, mas é uma situação que é total liberdade entre você e seu cliente. Muito bem, então você já sabe que esse processo, essa ação de divórcio consensual se transformou em litigioso. Quando você vai entrar com essa ação, você vai ter, durante o nosso curso, os modelos de petição inicial. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a advogar, eu pedia, ainda em estágio, melhor dizendo, em estágio com meu pai, a gente, olha pai, não tem um modelo? E ele dizia, não, modelo não, porque você tem que aprender a fazer sem precisar. Claro que naquela época eram outros tempos, 1993, 1994, quando eu comecei, e hoje em dia a internet está aí é justamente para ajudar. Mas saber o modelo certo, vocês têm que saber o que tem que ser definido nessa petição. Na petição inicial, você tem que endereçar o juízo. Se houver juízo da vara da família na sua cidade, na sua comarca, você deve estabelecer. Você vai colocar a qualificação das partes, você vai colocar o nome da ação e você vai colocar a qualificação do requerido, divórcio litigioso. Tudo bem? Você vai ter que explicar para o seu cliente também que nesta ação, de acordo com o valor da ação, e quando você sabe qual é o valor da ação, por exemplo, nesse caso que nós estamos estudando, você tem uma casa, ela tem um carro, ela tem uma moto que vai ser partilhado, um terreno que vai ser partilhado. Os valores vão ser colocados na petição para ser partilhado, para depois ser colocado no formal de partilha. E a soma desses valores vai dar o valor da causa. Tá? Então, se você procurar no CPC, ele diz, do valor da causa. Toda a ação tem um valor. Esse valor da causa vai dar ensejo às custas iniciais do processo. Você tem que deixar bem claro para o seu cliente, quando ele te contrata, no contrato de honorários, aquilo que são os honorários e aquilo que vai ser taxa judiciária. Essa taxa judiciária, normalmente, se coloca à parte. Tá bom? Então, você vai colocar que os honorários que vai ser cobrado vão ser pagos da seguinte forma, e que a taxa judiciária, custas iniciais, diligências, eventuais taxas que durante o processo seja necessária, ela vai ser por conta do cliente. Tá? Não esqueça de colocar isso. Porque é comum o cliente confundir. Olha, doutor, eu vou te pagar 10 mil reais. Então,
quando você chegar para ele e falar assim, olha, tem as custas iniciais de R$1.000. Ah, mas isso está incluso dentro dos honorários. Então, essa já é mais uma dica que você vai ter que explicar para ele, ó, não está incluso. Então, tudo aquilo que é conversado, que é explicado antecipadamente, não vai ter problema depois. Então, estando colocado no contrato, disposto no contrato, em cláusulas específicas, você vai deixar bem claro para o cliente. Há possibilidade, quando o cliente não atinge um valor de renda mensal, ser beneficiado pela justiça gratuita. E aí ele vai ser isento dessa taxa. Uma outra dica que eu vou colocar para você é o seguinte: tendo o cliente condições de pagar essa taxa judiciária, que comunique ele. Por quê? Comunique e faça ele pagar. Diz, olha, sem isso o processo não anda. Por que isso é importante? Porque é comum você ver advogados insistirem numa situação de pedir a justiça gratuita e o cliente não se enquadrar dentro da possibilidade de deferimento da justiça gratuita. Por que eu falo que é importante você já deixar bem claro para o cliente e, se possível, já fazer a explicação para que ele pague o quanto antes, para que você possa entrar com a ação? Porque essa discussão de possibilidade da justiça gratuita ou não pode se prolongar em 2, 3 meses. E numa ação de família, por exemplo, que você tenha a necessidade de uma tutela provisória de alimentos, que você tenha uma tutela provisória de guarda, que você queira já estipular a regulamentação de visitas. Tudo isso fica parado de apreciação, suspensa a apreciação, enquanto não for paga as custas iniciais. Se for deferida a justiça gratuita, está resolvida. Agora, se não for, o juiz vai pedir para que você apresente mais provas. Então, você vai ter que anexar certidão negativa de débito federal. Você vai apresentar gastos com cartão de crédito, gastos com financiamentos, os rolerites, tudo que declaração de imposto de renda. Então, vejam, declaração negativa ou certidão negativa de bens móveis e imóveis. Porque se nada disso o seu cliente tiver, ele não vai ter deferido a justiça gratuita. E isso, nesse indeferimento, até você juntar novamente os documentos, até você provar para o juiz que a sua cliente é beneficiária da justiça gratuita, pode se perder muito tempo. E lá, os alimentos provisórios, a guarda provisória, os dias de visita, pode demorar muito. E a tua cliente precisa do dinheiro para ajudar no custeio das despesas com o filho. Lembre-se que a questão aqui que nós estamos estudando é divórcio litigioso. E esse divórcio litigioso, ele não vai ter nenhuma amenidade. O marido não vai deixar, vai falar, olha, tudo bem, eu vou pagar a pensão. No momento do litígio, vocês têm que estar preparado para a guerra, preparado para o confronto. E você vai avisar o teu cliente. Essa preparação que você faz para o cliente é importantíssima para mostrar para ele ou para ela que você tem conhecimento, que está preparado. Ou seja, ele não vai ser pego de surpresa. Claro que nenhum advogado promete resultado e não pode fazer isso. O advogado pode prometer meio, ou seja, de todos os meios, conhecimentos técnicos que ele tem, ele vai utilizar para favorecer teu cliente. Dentro da ética, da transparência, enfim, de tudo aquilo que deve ser feito pelo bom advogado, pela boa advogada. Então, tudo isso você vai fazer, mas explicar para ele antecipadamente o que pode acontecer. Por exemplo, os alimentos é mais fácil de visualizar, mas num litígio no qual a genitora, ou a mulher, né? Aqui é a questão da genitora não, mas da mulher que está se separando, está se divorciando, houve um rompimento por uma questão de um novo relacionamento. As visitas, às vezes, consensualmente, é comum a gente se deparar com uma situação, olha, doutor, nós estamos divorciando consensualmente, mas as visitas vão ser livres porque o filho gosta do pai, o pai gosta do filho, e eles querem ter liberdade. Qual que geralmente é a minha situação? Olha, eu sugiro que as visitas sejam estipuladas, determinadas, já fixadas, por acordo ou pelo juízo.
Por quê? Porque mais na frente está num novo relacionamento, tanto o marido quanto a mulher, e aí há normalmente um conflito. E aí essas visitas sendo livre, acaba invadindo a privacidade um ou do outro. Então é melhor que seja estipulado, porque aí aqueles dias ficam já determinados. É o dia de visita, é o dia de visita. Orientando bem seu cliente, você tem que explicar para ele também quais são as fases processuais. Olha só, mesmo direito de família, as fases processuais devem ser respeitadas, elas obedecem àquilo que está dizendo o Código de Processo Civil. Então você vai ter a inicial, o endereçamento, o nome das partes, o nome da ação. O que você vai ter que estipular? Você vai estipular o pedido já inicial da justiça gratuita ou não, se a cliente tiver condições. Você vai pedir, expor os fatos. Nesses fatos vai dizer que o casal viveram sobre o casamento comunhão parcial de bens, que nessa decorrer adquiriram os seguintes bens. Você vai descrever os bens que foram adquiridos durante esta união. Todo aquele que foi adquirido durante a união é dividido por 2 na comunhão parcial de bens. Você vai dizer também para o seu cliente que, e na sua inicial, explicar para o juiz que dessa união adveio o nascimento de um filho, nascido tal data, hoje com 6 anos de idade, caso aqui concreto, e que por não ter mais nenhuma situação de possibilidade de continuidade do casamento, você está pedindo o divórcio. Veja bem, existem advogados que colocam todos os fatos, todos os pormenores do divórcio. Esses pormenores são ruins, porque se você expor o teu cliente, expor o que aconteceu, o outro, do outro lado, o adverso, lendo aquilo, vai deixar muito mais dificultoso esse divórcio. Por não concordar, porque mentiu. Muitos e muitos casos do cliente bater as portas com a petição inicial que foi a contrafé. Eu vou explicar direitinho durante o curso o que é a contrafé, caso você não saiba. Que recebeu essa contrafé, que é a cópia da inicial, dizendo o seguinte: olha, fulano me traiu, porque ele tinha várias amantes, porque isso, e ele está me acusando também de traição, e eu não concordo. Nada disso importa para o juiz. Nada disso importa para o processo. Isso não vai levar a nada a não ser um desgaste. Vocês têm que ter na cabeça e utilizar e avisar o cliente que o processo não é lugar de se desabafar, de colocar a casa em ordem, de dizer ofensas. O processo tem que ser objetivo, tem que ser prático. Quanto mais tempo, e isso é uma situação que você pode lidar com o cliente, falar para o cliente de forma clara, quanto mais tempo o processo demorar, mais desgastante é. Não que você vai fazer alguma coisa de forma precipitada, ou que não vai prevalecer o direito do teu cliente, não vai buscar o direito do teu cliente, mas é que porque o divórcio em si, ele é tormentoso, ele causa essa irritabilidade em todo mundo, ele causa essas estranhezas, e aí tem o filho no meio, já tem os dias de visita, já tem a pensão alimentícia, já tem a guarda, tudo isso para ser discutido. Então, quanto menos animosidade tiver, melhor. O que é o objetivo do processo? É isso que você tem que ter em mente. Qual é o objetivo do processo? Vocês já sabem que o divórcio, hoje, ele já pode ser colocado de uma forma de rompimento, dessa ruptura do relacionamento na esfera civil. Posteriormente, pode ser dada continuidade, e vai ser dada continuidade, decretando um divórcio liminarmente, vai dar continuidade às outras discussões. Guarda do filho, pensão alimentícia, partilha dos bens, mas o divórcio decretado estão já separados. E por que é importante isso? Você tendo essa situação oficial, já oficiada, já determinada, olha, a partir de hoje vocês não têm mais necessidade de
de continuidade de relacionamento no civil, porque estou decretando divórcio, o juiz faz com que ali as partes já não tenham mais nenhum vínculo civil. O vínculo passa a ser referente aos bens e ao filho, mas civilmente eles já podem até casar de novo, eles podem até, e parece, em tom de brincadeira, às vezes o cliente escuta isso, a gente falando, olha, você pode até casar de novo. Mas tem muita situação que a atual companheira ou atual companheiro exige, naquele momento, que aquele relacionamento anterior seja rompido para poder ter uma nova situação de casamento. Mas, enfim, então é possível, sim, ter esse casamento já decretado e continuar discutindo as demais situações do processo. Isso você já pode explicar para o seu cliente. Uma outra situação, então, que vai ter continuidade, você vai expor os fatos, dentro dos fatos, é que o cliente e ex-companheiro ou ex-marido, mulher, tiveram um filho, esse filho está com tantos anos de idade e as necessidades são básicas da criança. Há muito tempo o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, melhor dizendo, inclusive o STJ, tem decidido que os gastos do menor são presumidos. Isso também nós vamos ver na ação de alimentos. Esses gastos presumidos, porque todo mundo sabe quanto as crianças gastam, né? Então, sabe muito bem que uma criança tem as despesas necessárias e isso não precisa estar provado documentalmente. Sempre eu sugiro que as despesas extraordinárias, despesas especiais, sejam comprovadas. Alguma despesa médica, alguma despesa com tratamento dentário, alguma situação de aula particular ou escola particular que não agregue, não esteja dentro da pensão alimentícia, seja colocado a fim de que o juiz possa entender qual é a necessidade de uma forma mais clara, senão ele vai sempre colocar que as necessidades da criança são presumidas, para poder estipular a pensão alimentícia, inclusive a pensão provisória. A pensão provisória, ela vai ser estipulada com base na necessidade da criança e na possibilidade do genitor. Acontece que nem sempre essa possibilidade do genitor é possível de comprovar. Mesmo que ou porque ele é autônomo, ou porque ele é um empresário, ou porque ele é um profissional liberal, e aí você não tem o holerite dele, você não tem efetivamente a renda dele. Você vai precisar provar por outros meios. Quais os outros meios? Nós vamos até adentrar um pouco mais nisso na aula de alimentos. Entre os meios adequados para ser provado seria, por exemplo, você comprovar o padrão de vida. Padrão de vida através de como? Através de bens. Se o sujeito tem imóvel no nome, tem carro no nome, mesmo o carro é financiado, mas tem uma prestação de um valor de 3, 4 mil reais, significa que ele ganha muito mais para poder pagar aquela prestação. Há uma prestação de R$ 1.500, então ele não ganha um salário mínimo. Então, você comprovando essas despesas, você também vai ter uma pensão alimentícia provisória e depois, talvez definitiva, nesse patamar um pouco mais elevado. Porque se você não conseguir provar, o juiz vai estipular sobre o salário mínimo. Então, uma criança que tem um gasto de R$ 1.500, R$ 2.000, que seja, e tem a pensão alimentícia estipulada em 40% do salário mínimo, porque você não conseguiu provar nem o padrão de vida e nem quanto ele ganha, vai ficar muito aquém do valor que ele efetivamente precisa. Colocar hoje o salário mínimo em R$ 1.212, vezes 30%, 40%, você já faz a conta aí de R$ 360 e R$ 484 de pensão alimentícia. E a mãe não vai conseguir suprir as necessidades do filho com esse valor. Então é importante você ter essas provas quando for fazer o pedido de alimentos provisórios. Claro que uma vez não conseguindo comprovar, você pode esperar o decorrer da instrução, nada está definido ainda, né, de uma forma definitivamente, você tem uma situação provisória, mas no decorrer do processo que a pessoa tem condições. Um exemplo, esses dias eu entrei com uma ação também de divórcio, na qual tentamos primeiro uma conciliação, o genitor se mostrou irredutível quanto à pensão alimentícia, querendo de qualquer forma que a pensão alimentícia ficasse em 15% sobre os rendimentos dele.
sem contar horas extras, sem contar 13º, sem contar distribuição de lucros, e aquilo que é 2 filhos menores, um de 6 meses e um de 6 anos, e aí não quis fazer o acordo. Qual foi a nossa alternativa? A genitora tinha, a esposa, tinha um holerite antigo dele, de 2012, nós estamos em 2022. Esse holerite serviu para provar para o juiz que ele tinha um emprego fixo, que estava nele até aquele momento, né, já muitos anos, 10 anos aí, 2012 a 2022, 10 anos, e que ele permanecia lá. E que a tendência é que o salário dele só aumentou, mesmo nós juntando um recibo, um holerite de 2012, com um valor de R$1.000, a tendência é claro que permanecendo na mesma empresa, todo o holerite dele tem aumentado também, a renda dele tem aumentado. Comprovado o vínculo, só precisou o juiz estipular o percentual sobre os ganhos dele. E aí, ao invés dos 15% que ele tinha proposto, que era a pretensão dele, a juíza fixou em 30% dos rendimentos dele. Sobre 13º, sobre salário, 13º, sobre férias, sobre distribuição de lucros. Vejam bem, ficou bem além daquilo que ele queria de estipular de acordo, uma proposta dele. Mais 2 crianças, então ela também, a minha cliente, se mostrou irredutível em diminuir esse valor, e aí realmente sabemos que a criança, como eu falei, as despesas da criança são presumidas, então é bem fácil de um juiz estipular num valor um pouco maior. Tá? Mas existem casos também de uma pensão alimentícia a menor, a R$1.200, um salário mínimo, R$1.212, para 6 filhos. Sim, pasme. Inclusive, quando a gente comenta isso com os clientes, que não comprovando aquilo que a pessoa ganha, o juiz também fica amarrado em poder estipular um valor maior. Então, se comprovando através de um salário ou se comprovando através de um padrão de vida. Mas se nenhuma dessas formas forem possíveis de ser comprovadas, o juiz vai estipular sobre o salário mínimo. Tudo bem? Então, depois, voltando à nossa ação de divórcio litigioso, você vai expor os direitos, e a parte do direito eu geralmente coloco de uma forma muito sucinta. Muito sucinta. Porque o direito, ele é uma situação que todo juiz já sabe. Então, você não precisa fazer uma petição de 30 laudas. No começo da carreira é comum advogados quererem mostrar o seu conhecimento para o juiz. Através do quê? De uma petição que a parte do direito se torna interminável. Porque dos fatos não tem como fugir muito. Como eu falei no começo, os fatos não tentar expor, ou melhor dizendo, tentar não expor demais o cliente, porque não vai resolver o processo. E nem as partes. Vai apenas causar tumulto processual, tumulto entre a família, né, para que elas não possam ter nenhuma divergência maior do que já tem. Quanto ao direito, aquilo que é o direito, aquela jurisprudência, aquela parte doutrinária, aquela parte que você vai expor para o juiz de forma muito sucinta, porque é uma situação tranquila, né? Não precisa de muito viés, a não ser que seja uma causa muito complexa. Mas, após a parte do direito, o pedido. É assim que você vai ver a nossa petição inicial, o modelo que nós vamos deixar disponível para você. Porque uma petição prática, uma petição objetiva. Você deve também, nas suas petições e na tua fala com o teu cliente, essa aqui é uma outra dica, de uma linguagem muito clara, objetiva, sem muito no vulgar juridiquês. Apesar de ser pomposo, bonito, perante algumas autoridades, mas que você tem que saber o seguinte: você está prestando serviço para aquele cliente tem que entender o que está sendo dito naquele processo por você. Então, você vai colocar uma linguagem clara para que qualquer pessoa
que leia o processo, que o teu cliente que leia o processo, que leia a tua petição, entenda aquilo que você está pedindo. Você tem que fazer isso. E por fim, após a parte do direito, você vai colocar os pedidos. O que você quer? Você não pode esquecer, na fase dos pedidos, a parte dos alimentos provisórios, a parte da regulamentação de visita, a parte da guarda unilateral. Depois, tudo isso se tornar definitivo. Você vai colocar o valor da causa, que nós falamos no começo, e depois você vai colocar a data e a assinatura. Então, esses são os pontos principais de uma petição de divórcio, de um atendimento inicial de divórcio e da petição de divórcio. Veja, forma prática, sucinta, sem muitas formalidades, a não ser aquelas que a lei determina, mas linguajar claro, transparente, objetivo e muito simples para o seu cliente entender. Vejam bem, eu quero que vocês que tenham insegurança, que, mais uma vez, vou repetir aqui, que não tiveram oportunidade de fazer um estágio, que não sabem por onde começar na advocacia, em especial aqui no direito de família, saibam como atender o cliente, como chegar no cliente, como falar com o cliente, saber alcançar aquilo que o cliente não disse, saber fazer um ótimo contrato de honorários. E você vai estar apto para a advocacia no direito de família. Ela é vantajosa, tanto você estando preparado é vantajoso para o teu cliente, vantajoso para você. E é por isso que é importante você caminhar junto com a gente. Há 28 anos advogando, tenho experiência suficiente para te ajudar. Assim como meu pai ajudou vários advogados lá no início, assim como eu fui ajudado pelo meu pai, assim como eu tenho ajudado alguns alunos e ex-alunos que começaram a advogar e não sabem por onde começar, quero ajudar você. Você vai sair com esses fundamentos, com esse dia a dia de cada caso. O caso a caso vai ser estudado por nós, passado por você, para que você possa saber que caminho tomar. Você tem que saber o seguinte, e eu quero que você entenda isso. Você não está sozinho nesta caminhada. Estarei com você, estarei te ensinando, te dando a mão, acompanhando você e seu caso. Você vai encontrar a solução no nosso curso. Pode ter certeza disso. Você não vai se arrepender. Vai sair de uma situação de desconhecimento para estar apto a advogar. E o direito de família vale a pena. Pode apostar nisso.